através da palavra. Às vezes, irmãos, quando nós estamos atentos ao culto que está acontecendo, Deus ele fala conosco nas mínimas coisas. Deus ele fala com a gente. Deus, para falar com você, ele não precisa trazer um pregador aqui de renome, não. Ele fala com as pessoas comuns, simples. Porque somos todos instrumentos que Deus usa para transmitir a sua verdade. E eu fiquei naquele dia com Deus ali, aconteceu o trabalho e eu cheguei um pouco assim, pensativo sobre o que estava acontecendo, mas a partir daquele momento, aquela palavra trouxe um refrigério para minha alma. E eu fiquei tranquilo, esperando em Deus, e as coisas aconteceram da forma que eu não estava nem esperando, mas foi maravilhoso. Eu digo, gente, Deus ele é simplesmente maravilhoso. Às vezes a gente está esperando que Deus vai usar o pregador, né, o oficial, e menos espera, eles usam um irmão que dá uma palavra de 5 minutos, mas aquilo que tu estava precisando. Foi o que o centurião disse para Jesus: Senhor, manda apenas uma palavra. Se tu mandar uma palavra, eu sei que o meu servo vai ser curado. Então, quando ele teve a notícia de que o seu servo estava curado, ele lembrou que foi exatamente a hora que Jesus tinha mencionado, tinha falado. Então isso é grandioso. Queridos, Deus propôs no meu coração, já há alguns dias eu venho orando, para a gente falar sobre despertamento, despertar. E é tão importante que esse despertar, às vezes a gente está, às vezes, angustiado até. Às vezes a gente está parado. Às vezes nós estamos pensando algo e Deus nos desperta para uma outra realidade. O despertamento é como se Deus desse um clique na nossa mente e a gente agora mudasse o curso da nossa, até mesmo da nossa caminhada. Quando eu falo caminhada, porque às vezes eu prossigo num caminho, em uma direção, e de repente Deus diz, não é por aí, é por aqui. Então esse clique que o Senhor dá, esse despertar, é justamente para que nós possamos permitir que Ele venha nos conduzir segundo a sua vontade. Então domingo nós falamos sobre isso, baseado em Romanos 13:11. E hoje nós estamos aqui em Mateus capítulo 5, verso. E eu li aqui até o 16. Mas, como eu disse, nós estamos falando sobre um tema. E o que eu coloquei hoje foi o que significa despertar. O crente desperto é como um luzeiro. Vocês estão lembrados que no domingo eu falei de alguns homens que estavam, dei como exemplo, alguns homens que estavam inertes, dormindo, e de repente eles foram despertados, mas quando eles foram despertados, teve o quê? Prejuízos. Falei de Sansão, falei de Davi, ou seja, de Elias, falei de Saul, e assim alguns exemplos desses homens que foram despertos, mas quando eles despertaram achando que eles poderiam resolver alguma coisa, o Espírito de Deus já tinha saído de um, Deus já tinha rejeitado o outro. Elias, ele foi despertado para que ele, ao anjo ao seu lado, e ele viu a provisão de Deus. Então tudo isso é para que nós venhamos estar atentos àquilo que o próprio Deus está transmitindo para nós, para a nossa vida. E eu fiz aqui algumas anotações para a gente discorrer. O que significa despertar? Eu falei, alguém pode estar cochilando, dormindo, inerte, parado, e de repente Deus, Ele fala conosco. O crente desperto é como um luzeiro. Olha só, o crente como um crente que é despertado, ele é como um luzeiro no mundo. O próprio Jesus, irmãos, ele falando aqui no capítulo 5,
Nós vamos ver aqui o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. O Sermão do Monte começa no capítulo 5 e vai terminar no capítulo 8. E todos esses capítulos e versículos estão falando de alguém para um despertar. Alguém que tomou decisões. Você vai ver algumas parábolas. Sempre Deus em busca de alguém para um recomeço, para voltar, para prosseguir da forma correta. E Jesus, ele fala da nossa importância como luzeiro, como crente despertos, que foi despertado pelo Senhor. E ele fala aqui algo importante. Ele fala a respeito do sal. Vós sois o sal da terra. Ele fala, se o sal perder o seu sabor, ele fica o quê? Insípido. Com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O sal tem a sua importância, como também a sua serventia. O sal, ele é um tempero de suma importância, tanto para os alimentos como também para o nosso corpo. E Jesus, ele faz essa comparação da importância do sal. E ele fala, quando ele perde o seu sabor, ele se torna insípido, para nada mais serve. Qual é a importância de um sal que passou do prazo de validade? Eu vou usar esse termo. Na mesma forma, ele está falando, ensinando as pessoas que nós temos importâncias e valores, e que nós não devemos de forma nenhuma perder essa importância, esse valor que nós temos como cristão. É por isso que nos versículos seguintes ele vai falar da importância desse cristão como luz. E ele repete aqui no versículo de número 14: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O que Jesus está falando, irmãos, que como luz do mundo, nós temos a nossa importância. E ele fala de algo que não se pode, por mais que queira esconder, não pode. Ele diz, porventura alguém pode esconder uma cidade edificada? Ninguém pode esconder, porque de longe ela vai ser vista. Alguém que passa, por mais que seja um pouco distante, ele vai ver. Ele diz, não se pode, nossa linguagem maranhense, uma lamparina, uma lâmpada, e colocá-la debaixo da cama. Não se pode. Ele diz que quando ela é colocada onde? No velador. Ela é colocada em um lugar aonde ela pode iluminar todo um ambiente. Está falando da importância da luz de Deus em nós. Nós não podemos, como cristão, permitir que esta luz ela seja ofuscada da nossa vida. Uma vez nós sendo luzeiro de Deus, nós vamos refletir a luz de Cristo que está em nós. Nós vamos refletir o brilho do Espírito que está nas nossas vidas. Por mais que nós tentamos, às vezes até nos recusar ou recuar, mas a luz que está em nós, ela precisa ser vista, porque as pessoas elas vão olhar e vão dizer, você é um servo do Senhor, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um cristão, você é uma pessoa que ela é diferente pela vivência, pelo comportamento, pela fala, pelo posicionamento, pelas atitudes. Nós vamos ver diferença. É por isso que Jesus está dizendo, não se pode esconder debaixo da cama uma lamparina que está acesa. Ela tem que ser colocada em um lugar onde ela pode
trazer luz para um ambiente, onde pode haver ter uma visão ampla, onde ela pode trazer para aquele ambiente luz. E quando nós falamos a esse respeito, e o próprio Jesus, ele faz questão de mostrar aqui, irmãos, ele diz assim: nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueiro, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que vejam a vossa boa obra e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Um cristão que é luz, ele vai demonstrar isso através daquilo que ele faz, através das suas obras, através das suas ações, na sua vivência diária. Ele prega, ele discipula, ele ensina, ele evangeliza, ele está pronto para fazer a vontade de Deus. Aonde ele chega, ele é uma referência. Aonde chega, ele tem uma palavra. Aonde ele está, se um ambiente é um ambiente aonde não tem esperança, ele traz a esperança. Num ambiente aonde não tem alegria, ele promove a alegria. Aonde ele está, porque a luz está nele, ele transmite algo para as pessoas que vai trazer para elas esperança e alegria, renovo para as vidas dessas pessoas. Isso é importante, irmãos, porque o próprio Jesus está dizendo: vocês são um referencial. Vocês são uma referência na sociedade onde vocês estão, porque as pessoas vão ver o que vocês fazem. E vendo o que vocês fazem de bom em Deus, o nome do Senhor vai ser glorificado. Louvado seja Deus. Do Evangelho, irmãos, é para que nós venhamos transmitir o que Deus tem para nós. E quando nós transmitimos para as pessoas o que Ele tem falado ao nosso coração, as pessoas, elas vão se maravilhar. Elas vão se maravilhar. Por quê? Porque você, a luz de Cristo está em você. E é tão importante, irmãos, que você se torna uma referência para as pessoas. Certa feita, uma irmã, ela caiu e bateu a cabeça, criou um coágulo na sua cabeça, e ela foi ao médico. O médico disse: olha, se esse coágulo ele não, com os medicamentos, se esse sangue não se desfizer, né, aquele coágulo, você vai ter que passar por um processo cirúrgico. Então ela voltou para casa, e o irmão estava ali na cabeceira da cama e disse assim: Senhor, manda o irmão Antônio aqui para orar pela minha esposa. Olha só. E eu estava na igreja, porque ele orou assim: se ele orar, eu sei que o Senhor vai curar. E eu estava na igreja, terminou o culto, eu falei: Marcos, vamos passar na casa do irmão. E quando eu passei, ele estava sentado no terraço da casa dele. Quando eu cheguei, bati no portão, ele disse assim: louvado seja o nome do Senhor. Eu não entendi nada, irmãos. Eu não entendi nada. E ele me recebeu com alegria, e ele me contou o que estava acontecendo. Eu disse: então vamos lá. E eu fui lá. A irmã estava deitada, coloquei a mão na cabeça dela e orei. E no outro dia ela foi ao médico. Ela já passava a mão assim, não estava sentindo nada, mas ela precisava ir a contraprova. E quando ela fez, o médico fez novos exames, ele disse: eu não sei o que aconteceu, mas não tem mais nada aqui, como se você não tivesse tido acidente nenhum. Então significa dizer, irmãos, que você, como sal, como luz, você querendo ou não, você se torna referência na vida de alguém. E isso nos responsabiliza muito mais ainda, para que nós andamos de forma digna do Senhor.
Eu falei, irmãos, não apenas porque o irmão Antônio, mas se nós tivermos fé, se nós orarmos com convicção, Deus vai curar, Deus vai transformar, Deus Ele vai fazer coisas surpreendentes, porque cada um de nós tem essa autoridade dada por Deus, porque você é sal, você é luz, e Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Como luz de Deus, nós precisamos brilhar. E vamos brilhar como, irmãos? Transmitindo aquilo que Deus propôs no nosso coração, para que nós venhamos assim usar a autoridade que Deus nos dá, a autoridade que Deus nos deu, que nós venhamos nos apropriar disso e dizer, em nome de Jesus Cristo, qualquer tipo de mal vai ser dissipado, porque eu creio, porque o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Aleluia! Como sal e como luz, irmãos, Jesus está falando da nossa importância e da autoridade que Ele nos dá, porque você é luz, e como luz Ele te dá essa autoridade para você ministrar, para você decretar vitória, para que você venha realmente, em nome do Senhor Jesus, se apropriar daquilo que Ele tem dado a você. Louvado seja Deus. Olha o que diz, irmãos, Filipenses capítulo 2, versículo de número 15: para que sejais irrepreensíveis, olha só, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Para que foi que Deus nos escolheu? Qual o propósito de sermos despertados como luzeiro desse mundo? Em primeiro lugar, Paulo diz assim, para que sejais irrepreensíveis, para que nós vivemos de forma digna do Senhor, e o nome dEle venha a ser glorificado das nossas vidas, para que nós venhamos de fato ser uma referência, ser irrepreensíveis. Em segundo lugar, ser sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, que nós não venhamos ter sentimentos de culpas, mas que nós lancemos sobre Cristo todas elas, porque por Ele nós fomos perdoados, mesmo vivendo em uma geração, como Paulo diz, uma geração corrompida, uma geração que não glorifica a Deus, uma geração que não conhece os valores de Deus, uma geração que não respeita princípio, aonde eles abandonam aquilo que é santo, quando eles desdenham daquilo que é sagrado. Ele diz para que nós permanecemos firmes, para que nós venhamos nos tornar pessoas, irmãos, incorrompíveis, que nós venhamos nos tornar pessoas, como ele diz aqui, que venha resplandecer como luzeiro neste mundo. Ele está dizendo, não é o mundo que vai te corromper, mas a luz que está em ti vai dissipando as trevas. Esse é o propósito, irmãos, de como luz, que nós temos a luz de Cristo, e a luz de Cristo, ela dissipa as trevas, mesmo o mundo estando na condição que está. Nós somos referência, nós somos referência para este mundo. Por quê? Porque as pessoas podem até não acreditar em Deus, mas quando elas passam por problema, a primeira casa que ela vai bater é na sua, quando ele sabe que você é um cristão. Eu ouvi um pastor falando algo muito importante. Ele morava ao lado de um vizinho que era muito brigão e odiava a crente. Ele disse que esse cidadão, ele perturbava ele dia e noite, com sons, com barulhos, com os insultos. Ele disse que um dia o filho desse cidadão estava horrivelmente doente, recebeu um diagnóstico que o médico disse que não tem jeito, só Deus.
E aquele vizinho que perturbava tanto aquele pastor, bateu na porta do pastor e disse: pastor, socorre-me, o meu filho está doente, e o diagnóstico, o médico disse que é só Deus. Você é um pastor, você é um homem de Deus, vá à minha casa, ore pelo meu filho. E o pastor disse: eu vou. E ele entrou na casa daquele cidadão, orou por aquele jovem, e ele diz que ele orou, e o Senhor curou aquele jovem, e aquele homem que fazia tantas coisas contra o pastor, contra crente, falava mal do cristão, ele diz: louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você diz assim: por que Deus me colocou do lado desse vizinho encrenqueiro, dessas pessoas que não aceitam, de pessoas que falam mal de igreja, que falam mal do cristianismo? Deus te coloca com propósito, porque você é luz, e no momento certo Deus vai usar você. E a partir daquele momento, aquele homem entendeu, irmãos, que somente Jesus pode curar, que somente Jesus pode reverter quadros irreversíveis. E aquele homem dizia assim: pastor, aonde é a sua igreja? E ele disse o endereço da igreja. No culto seguinte ele estava lá, ele e sua família, para que o pastor oferecesse aquele culto em ação de graça, em ações de graça. E eles queriam agora aceitar a Jesus, porque Jesus curou seu filho. Então Deus faz assim, irmãos. O que nós temos que manter é a nossa posição como cristão. A nossa posição como cristão e a decisão que nós fizemos diante de Deus, ela é inegociáveis. Esses valores são inegociáveis, porque Jesus disse que nós somos referência nessa geração. E Paulo está falando aqui, irmãos, de uma situação de mesmo que a geração ela seja corrompida, mas nós devemos o quê? Uma geração perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Nós estamos vivendo em dias semelhantes, mas nós não devemos mudar o nosso posicionamento como cristão, porque somos luz, e como luz nós temos que brilhar, nós temos que resplandecer. E tem muitas referências a esse respeito de luz. Por exemplo, você vai ver Jesus mesmo sendo uma referência como luzeiro, em Apocalipse capítulo 1, verso 12. Ele fala aqui claramente, quando João diz assim: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 cartiçais de ouro. Vocês conhecem um cartiçais? Cada um cartiçais ele tem 7 velas que são acesas. E João ele diz: quando eu virei para ver-me quem falava comigo, eu vi 7 cartiçais. A Bíblia diz que são os 7 Espíritos de Deus. Se você olhar Zacarias capítulo 4, verso 2, o Senhor pergunta para eles: o que tu vês? Ele diz que vê um candeeiro, um cartiçal de ouro. E ele também vê essas 7 tochas. E ele vê 2 videiras. Naquele contexto, as 2 videiras representam aqueles 2 homens, Zorobabel e Ageu, que vieram para reconstruir o templo. Que ele fala que aqueles candeeiros eram acesos com óleo do fruto da oliveira. A oliveira, quando passava lá na prensa, saía um óleo. E diz que aquele óleo que era colocado ali, era aquele óleo puro, primícia, o primeiro, para que ele se mantesse aceso. Aqui essa referência aqui nós vemos do próprio Cristo em Apocalipse 1. Quando João tem essa visão, quem é que está aparecendo ali? Cristo,
que falava com ele, e ele dizia: eu caí como morto, porque eu ouvi um som, como o som de muitas águas. É o próprio Cristo se apresentando como luz, e Ele diz que nós, recebendo essa luz que Ele nos deu, nós também somos luz. O que Ele está dizendo é: vocês são os meus representantes aqui na terra, porque a minha luz está em vocês, e vocês são a luz do mundo. Aleluia. Olha a responsabilidade que está sobre nós, irmãos, de representar bem esta luz que é Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Por que que o crente ele precisa ser despertos? Crente desperto, ele é um crente restaurado. Louvado seja o nome do Senhor. A oração do salmista, irmãos, ele orou ao Senhor para que o Senhor viesse restaurar. Olha o que diz o Salmo de número 80. Salmo 80, verso 19. Ele fala algo muito importante. Faz-nos voltar, Senhor, Deus dos exércitos. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Por que que nós somos despertados, irmãos? A restauração. A oração do salmista, irmãos, era que o Senhor fizesse voltar. Ele diz: faze-nos voltar, Senhor. Faz-nos voltar. É como se dizia assim: Senhor, que o Senhor possa nos fazer voltar. Porque a ideia ali é que eles tinham perdido os princípios e os valores e tinham se afastado de Deus. E a recomendação para um despertar é para que possa haver restauração. Faça-nos voltar, Senhor Deus dos exércitos. Faz-nos resplandecer o teu rosto. Faz-nos resplandecer o teu rosto. É como se dissesse: nós queremos ver, Senhor, a tua face. Nós queremos ver a tua glória. Nós queremos ver a tua presença. Nós queremos estar contigo, Senhor. Mas faz-nos voltar para que nós possamos ver o teu rosto. E faça-nos resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Só vai haver, queridos, uma restauração e salvação quando nós formos despertos, restaurados. Essa restauração para uma vivência. Nós falamos sobre isso pela manhã. O novo nascimento fala justamente de regeneração, de restauração. Restaurar é voltar ao estado original, é estarmos realmente alinhados com Deus, para sermos verdadeiros instrumentos nas mãos do Senhor, para Ele nos usar como ferramenta nessa geração, para que as pessoas vejam em nós a luz de Cristo. Aleluia. Você não pode se esconder de forma nenhuma. Não se pode se esconder. E agora, irmãos, eu vejo aqui outro homem que orou ao Senhor, pedindo uma restauração de Deus. Abacuque capítulo 3. Abacuque era um dos homens que gostava de orar e pedindo restauração, né? Pedindo a Deus restauração. Ele diz: Senhor, ouvi falar da tua fama. Olha o que ele está dizendo: Senhor, eu ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa, e realiza de novo, ele fala assim, na nossa época, as mesmas obras que fez as conhecida em nosso tempo. Em tua ira, Senhor, lembra da misericórdia. Ao mesmo tempo que ele está orando: Senhor, eu ouvi falar da tua fama, e quando eu ouvi falar daquilo que o Senhor faz, eu temi,
versão que diz assim: eu tremi. Ele tremeu não com medo, mas ele tremeu porque agora ele estava orando para que um Deus que é todo poderoso, ele tem poder para restaurar. Foi falado que esse Deus é um Deus zeloso. Quando se treme diante de Deus, é com zelo, pela grandeza do seu nome e dos seus atos. Quando Abacuque ele ora e diz: quando eu ouvi falar a respeito do que o Senhor faz, eu tremi. Ou seja, aquilo me abalou, aquilo me estremeceu de uma tal forma que gerou em mim temor de Deus. Por causa do teu nome, por causa da tua grandeza, por causa dos teus feitos. E isso me compromete, me responsabiliza. Isso traz para mim uma seriedade naquilo que eu estou fazendo para você. É sério, irmãos. Quando nós recebemos algo de Deus, nós temos que zelar. Zelar com muito cuidado, com muita segurança, ter muito temor e tremor. Porque o que Deus nos dá é sagrado, é santo. Isso vai gerar em nós temor. Nós vamos honrar. Nós vamos encarar com seriedade. Nós vamos andar com muito cuidado. Vamos ter muito zelo por aquilo que o Senhor tem nos dado. Porque nós estamos cuidando de algo, de um Deus que Ele é grande, que Ele zela, que Ele tem cuidado e ciúmes. Deus tem ciúmes, irmãos. É por isso que Ele diz que aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, Ele chama de quê? De maldito. Maldito porque não está dando valor devido àquilo que tem todo o valor. Não está dando credibilidade para aquilo que Deus deu. É por isso, irmãos, que os próprios judeus, tendo esse entendimento, até quando eles entravam na presença de Deus, eles não ousavam virar as costas para Deus. Eles não ousavam virar as costas para o tabernáculo, para o santo lugar. Eles entravam de frente, depois que terminava a oração, eles voltavam de costa. Reverência, temor, medo de ser fulminado, porque eles entendiam que se eu virar as costas para o altar, eu estou desonrando o meu Deus. Então eles entravam de frente e voltavam de costa. É por isso que Abacuque, com esse mesmo pensamento, com esse mesmo sentimento, ele diz: Senhor, quando eu ouvi falar da tua fama, eu temi. Eu temi pela tua grandeza. Eu temi pelos teus feitos. Eu temi porque o Senhor é santo. Você lembra de Isaías capítulo 6? A visão que ele teve? Que ele ouviu os serafins, os querubins. E ele diz: com duas asas eles voavam, com duas asas ele cobria os pés, e com duas ele cobria o rosto. Santidade, cobria o rosto, temor. Só que eles cantavam, eles falavam em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, quando teve essa visão, ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías, quando viu a santidade de Deus, a santidade do Senhor, revelou o seu pecado. Deus é santo, e por ele ser santo, Ele quer que nós não sejamos menos do que isso. É por isso que Pedro fala que nós somos geração eleita, nação santa, propriedade exclusiva de Deus.
E ele diz: seja santo, porque o vosso Senhor é santo. Seja tão santo em toda a vossa maneira de viver. Isso é o que, irmãos? Um crente que é desperto para restauração, ser restaurados. E Abacuque, ele fala mais na sua oração: realiza de novo. Realiza de novo. Vocês já leram Lamentações? Lamentações, ele clama também: Senhor, faz de novo, faz como dantes. Ali é um convite para que o próprio Deus restaure, para que Deus devolva a eles essa intimidade, firme com eles novamente esse relacionamento. Que as suas vidas agora sejam uma vida integrada e restaurada diante de Deus, para que possamos desfrutar das maravilhas que Deus tem revelado para os seus filhos. É isso, irmãos, precisamos ser restaurados a cada dia para que haja mantimento. Você lembra da oração de Joel no capítulo 2? Quando Joel convida as pessoas a uma mudança, mudar o estilo de vida, convidando as pessoas para uma restauração. Ele diz assim: clame os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. Quem sabe o Senhor vos ouvirá e mandará diante de vós uma bênção. O Senhor não quer que vocês rasguem as vossas vestes em sinal de humilhação, mas o Senhor quer que vocês rasguem o coração, porque quem sabe o Senhor vai ouvir e o Senhor vai restaurar. Os pastos vão se tornar verdes, os celeiros se tornarão cheios, e eles começam a trazer, irmãos, o que Deus pode promover na vida daqueles que estão restaurados. Mudanças, restauração, avivamento. Aleluia. E é por isso que ele fala no versículo 28, fechando essa palavra. Quando chega no versículo 28, ele fala que o Senhor derramará do seu Espírito, e acontecerá que o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Aí ele fala: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão sonho, vossos velhos terão visões. Aleluia. Quem perdeu a visão, Deus está dizendo: vai ter visão. Quem não sonha mais, o Senhor diz assim: voltará a sonhar de novo. Quem perdeu a alegria, voltará a ser alegre de novo, porque estamos diante do tempo da restauração. Estamos diante de um tempo de mudança. E isso aconteceu, o que ele profetizou aconteceu. Mas você entende, irmãos, o que o profeta Joel está falando, que acontecerá, que o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda carne. Ele está falando que o Espírito do Senhor virá como chuvas volumosas. Chuvas volumosas, ela encherá toda a terra aplanada, todo o pântano, todos altos e baixos serão cheios com as grandes chuvas volumosas. E ele compara isso como chuvas volumosas. O Espírito do Senhor encherá toda a terra. Louvado seja Deus. Onde foi que essa palavra se cumpriu? Em Atos capítulo 2. Nós vamos observar: estando todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um vento como um som impetuoso e encheu toda a casa. Louvado seja Deus. Jerusalém, naqueles dias, tinha gente de
tudo quanto era lugar para celebrar o dia de Pentecostes. Nós vamos ver que tinha gente que vinha de muitos lugares para celebrar festas anuais, festa das primícias, festas aonde eles celebravam as suas grandes colheitas. E naquele dia o Espírito Santo desceu como primícia. Aleluia. E Pedro se levanta entre eles e diz: varões galileus, estes homens não estão embriagados a esta hora. Era 9 horas, irmãos. Era 9 horas, por mais que uma pessoa se levantasse cedo e fossem para o bar, ainda não tinha dado tempo dele se embriagar. E Pedro, ele fala a esse respeito: estes homens a esta hora do dia, 9 horas do dia, eles não estão embriagados como vocês pensam. Mas aqui é uma profecia que foi falada pelo profeta Joel. Aqui é algo que já foi predito, é algo que já foi profetizado, é algo que Deus falou para os nossos pais. É como se Pedro estivesse trazendo a memória daqueles que estudavam as Escrituras, e eles iam se compreender os tempos, as épocas. Foi por isso que Paulo, falando em Romanos 13:11, e compreendendo o tempo, Pedro está trazendo o mesmo entendimento para aqueles homens, dizendo assim: ei, eu vou trazer a memória de vocês, que parece que vocês se esqueceram com o passar do tempo, mas aqui é uma promessa que foi dita pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. E ali nós vimos Jerusalém alvoroçada, irmãos. E Pedro diz assim: cada um falava na sua própria língua de origem. Cada um falava na sua própria língua de origem. O Espírito Santo desceu naquele dia. E Pedro, ele reforça a promessa. Você pode ler o capítulo inteiro. E ele diz assim: e esta promessa, ela se diz respeito a nós e a vós e a tantos quantos querem. Vocês entenderam, irmãos, que a proposta de Deus nos dias de Joel se cumpre no dia de Pentecoste. E Pedro está dizendo: essa promessa, ela não se finda aqui. Essa promessa, ela permanece de pé. E essa promessa se diz respeito a nós, no nosso tempo, eles, e a vós. Agora ele lança para o futuro, para todos quantos querem receber do Senhor. Então nós estamos diante desta promessa, nós estamos diante desta palavra. Se nós quisermos ser restaurados, se nós quisermos ser renovados, se quisermos ser cheios do Espírito Santo, é só dizer: Senhor, estou aqui. Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Eu quero ser usado, eu quero ser vaso, eu quero ser referência, eu quero ser uma tocha viva nessa terra, nessa geração, nesse tempo, na minha comunidade. Eu sou luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E como luz, as trevas não vai conseguir apagar a luz que está em mim. Pelo contrário, elas serão dissipadas. Louvado seja Deus. Serão dissipadas, irmãos. Certa feita eu trabalhei na casa de uma senhora, que na porta da casa dela já tinha matado o genro e o neto. O filho que tinha, traficante. E um dia ele e um sobrinho se agarraram, cada um com uma faca, e eu fiquei no meio do outro. E eu consegui acalmar por alguns segundos. Ela saiu com o neto, e o tio ficou na cozinha quebrando tudo. E eu estava dentro do quarto, trabalhando. E de repente, veio aquela, sabe, como se o Espírito Santo tivesse assim: tu vai ficar aqui quieto, permitindo que um espírito maligno esteja quebrando tudo, e tu não vai fazer nada. Naquele momento eu me levantei e disse: Senhor, primeiro tem misericórdia de mim.
Mas me dê a autoridade que o Senhor delegou na sua palavra, que eu não vou ficar calado diante de um espírito maligno. E eu saí do quarto, peguei um beco, quando eu saí da cozinha, ele estava com o fogão na mão. Ele pegou o fogão, levantou assim o fogão. Irmãos, eu falei assim: rapaz, quando eu falei isso, ele jogou o fogão no chão. Ele ficou com cada olho me olhando, e eu, em nome de Jesus, espírito maligno, eu te repreendo, em nome de Jesus. E o cara caiu. Estava só eu e ele na cozinha. Ele caiu, de repente ele ficou assim meio desnorteado. Ele disse: seu Antônio, o que é que está acontecendo? Eu digo: quem estava fazendo toda a bagunça já foi embora. Quem estava fazendo toda a bagunça vai embora. Enquanto eu estiver aqui, esse espírito maligno não vai entrar mais aqui. E a mãe dele chega com o neto. E eu falei para ela: se vocês quiserem paz nessa casa, libertação, vocês têm que mudar de vida. Ela disse: mas eu não gosto de crente e nem gosto de igreja. Eu digo: a decisão é sua. Se a senhora quiser paz, gozo e alegria, muda de vida. Somente Jesus pode trazer paz para esse lugar. Enquanto eu estiver aqui, espíritos malignos não vão entrar, mas quando eu for embora, eles vão se instalar de novo. Ela nunca tomou decisão, mas o neto tomou a decisão. E ele mandou uma mensagem para mim: seu Antônio, eu sou um homem de Deus. Eu digo: louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu vejo ele no Facebook todo de terno. Jesus muda por completo. Você vê logo no estereótipo a mudança. Porque Jesus promove isso, irmãos. E o que Deus colocou no meu coração naquele dia, eu digo: como sal e luz do mundo, eu não posso baixar a cabeça diante de afronta de espírito de demônio nenhum. Porque, irmãos, Deus nos deu autoridade. Eu vos dou poder e autoridade. E por que tem crente correndo com medo de demônio, irmãos? Porque não se coloca nessa condição e nessa posição para de fato ser um luzeiro, para ser um instrumento. Demônio, espírito nenhum vai envergonhar quem tem o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus está em nós. Nós temos autoridade. Ele diz: eu vos dou poder e autoridade. Poder para quê, irmãos? Para curar os enfermos. Coloca a mão sobre o enfermo e ele vai ser curado. Deus te deu autoridade. Aleluia. Demônio nenhum vai se andar com a vida de ninguém, porque Ele te deu autoridade. Levanta a mão e decreta: em nome de Jesus, eu não aceito. Vai embora, bate em retirada. Porque Deus nos deu, irmãos, poder e autoridade para sermos diferentes. A igreja, irmãos, ela é como um farol nesse mundo. A igreja é como um farol, irmãos. Nós somos como os faróis de Deus. Você tem autoridade dada por Deus para transformar vidas e ambiente aonde você chega. Você tem, delegada pelo próprio Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê graça, em nome de Jesus. Você pode celebrar o nome do Senhor com a forte salva de palmas. Glória a Deus.